Seja bem-vindo ao Pílulas de Acolhimento, um podcast da Jornada pela Vida do GRESG. É nosso desejo acolher você, meu irmão, que sofre constante preconceito por racismo. Vamos conversar sobre essa questão. Ao mesmo tempo em que buscamos empaticamente experienciar os seus sentimentos para entender melhor como se sente diante dessas situações, pensamos dedicadamente na melhor maneira de contribuir para que você nunca mais se sinta assim. Se o nosso objetivo é contribuir para uma situação de acolhimento, especialmente nesse caso, devemos concordar que acolher nem sempre é apenas uma questão de consolo, ou alívio, ou compensação afetiva, ou mesmo proteger da fonte de distúrbio. Acolher é também sugerir atitudes para que você mesmo entenda como defender o próprio bem-estar. Para isso, partimos do princípio que, em alguns casos, as soluções não estão fora, mas dentro de nós. Vamos juntos, então, desenvolver melhor essa percepção, esse raciocínio. Comecemos pensando sobre o lugar e a época em que vivemos, na relação que temos com as pessoas que dividem conosco a presente experiência de vida. Quem somos nós? Como vivemos? Como nos relacionamos? Queremos um bom mundo para viver, sem dúvida, mas estaremos fazendo bem a própria parte como seres sociais? Nós, encarnados nesse planeta, sabemos que esse pequenino grupo, em relação à família universal a qual pertencemos, tem características muito próprias, e isso está na nossa história espiritual. E uma das mais marcantes é o significativo orgulho. Imersos num ambiente de reatividade, estamos culturalmente condicionados a reagir em medida e intensidade correspondentes a determinadas ações. Reconheçamos, queridos irmãos, fazer parte de uma grei imatura e belicosa, que muitas vezes vê o próximo mais como um oponente ou competidor do que como um irmão. E por que somos assim? Talvez sejamos tão submissos ao orgulho que não percebemos que aceitamos e muitas vezes até desejamos esse jugo. O preconceito racial, por exemplo, é uma forma de expressar orgulho. É uma convenção tácita entre pessoas espiritualmente maturas de atribuição de inferioridade a alguém por ser de raça diferente. E é com tristeza que constatamos que o objetivo do preconceituoso é o de que a vítima se sinta mesmo menosprezada, desvalorizada no seu lugar social. Mas, se vítima dessas situações, meu irmão, de que maneira você gostaria de ser acolhido? O que você acha que poderia ser feito para que você não sofresse com essas situações? Garanto-lhe que a maioria das soluções que nos ocorrem prevêem pôr freio às ações do preconceituoso. Queremos que ele pare de agir como age, que a força das leis o impeça desses ataques sob pena de punições. Bem sabemos que leis existem para coibir essas absurdas atitudes e a verdade é que nem sempre elas são aplicadas, o que dá segurança ao agressor e insegurança ao agredido. Porém, mais importante de se perceber é que a existência e eventual aplicação dessas leis, embora às vezes coíbam as ações, não parecem ter muito efeito em impedir que as pessoas sejam preconceituosas. Por isso, compreendamos que o acolhimento nesses casos é dependente de um olhar mais racional dessas situações. Não há como controlar o modo de ser do preconceituoso, porque percebe-se a punição em si não parece moldar sua índole. Trata-se de um ser humano espiritualmente imaturo e que vai insistir no mal enquanto não ouvir da própria consciência que precisa amadurecer. Por isso, devemos entender que não parece sensato, mesmo contando com a força da lei, fazer depender o seu bem-estar de mudanças no modo de ser de alguém que não pensa em mudar. Coerentemente, como alvo de preconceitos, o que podemos e devemos fazer é viver melhor a nossa própria vida. Para
que argumentar questionando essa atribuição de inferioridade? Você sabe que não é inferior. Ele sabe que você não é inferior. Por que dar a ele o poder de lhe ofender? Sim, porque esse poder é dependente não do que ele faz ou fala, mas de como você se deixa levar pelo que ele fala ou faz. E isso, meu irmão, é controlar a sua vida. Voltando à questão de como você gostaria de ser acolhido, o que o faria sentir-se melhor? O seu alívio viria apenas se o preconceituoso fosse condenado, punido e sofresse? Não, minha irmã, meu irmão. Se nós estivéssemos aqui lhe propondo esse tipo de alívio pela retaliação, o alívio dos seus sentimentos por meio do sofrimento do seu algoz, estaríamos falhando completamente no propósito de acolhê-lo. Não se trata de propor passividade, mas de racionalidade. Se alguém erra por orgulho contra você, buscando o embate, veja nisso uma provocação ao seu orgulho. Sua resposta, tanto quanto possível, deve ser a de um silêncio calmo que olha nos olhos pensando: não quero e não vou me sentir mais como você quer que eu me sinta. Você não controla a minha vida, não pode mais me atingir. E quando o preconceituoso perceber que não consegue mais atingi-lo, que por mais que você se empenhe, não o faz infeliz, é possível que comece a refletir melhor sobre o próprio modo de ser e compreenda que, na verdade, o tempo todo era ele que estava sendo inferior. Dessa forma, falando-lhe de coração, meu irmão, não poderíamos pensar numa melhor maneira de acolher você nessa questão, que sofre constante preconceito por racismo, que o convidar a ter essa visão mais racional, mais ampla dessa questão. Acha difícil reagir racionalmente a essas situações? Compreendemos você. Mas pensemos na importância do convite da vida para esses momentos de enfrentar e vencer difíceis desafios. Percebamos que podemos estar vivendo situações programadas para nós, aliás, por nós mesmos. Recordemos que optamos por nos dizer cristãos. Amamos o Evangelho e o temos como o mais perfeito guia de desenvolvimento do senso moral. No entanto, muitas vezes não reconhecemos esses momentos de viver a coragem de sermos verdadeiramente cristãos. Libertemos o próprio coração dessa dependência, dessa escravidão pelo orgulho. Pensemos nas leis infalíveis e incorruptíveis de Deus, lembrando que é a própria vida que cuida de dar a resposta àquele que erra contra nós. Não insistamos em exigir assistir o resultado infalível dessas respostas. Não olvidemos, meu irmão querido, de que também nós somos devedores. Lembremos que a situação de quem exerce preconceito é muito pior do que a situação da sua vítima, porque uns já estão saldando dívidas, enquanto outros já estão contraindo. E que a paz daquele que nos ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes, esteja em nossos corações. Tá tudo bem em pedir ajuda. Você não está sozinho. Ligue CVV 188.